coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Ok, estamos de volta mais uma vez, agora com o nosso convidado aqui ao meu lado, que é Carlos Alberto Galvão Júnior Caçarola, desenvolvedor de web e orientador de tecnologia educacional, e vai conversar conosco sobre a influência da internet na vida das crianças. E se você quiser participar, é só entrar pelo WhatsApp 988661773, mandar o seu recado, a sua mensagem ou a sua dúvida. Tá aí o WhatsApp para você anotar e já ir mandando o seu alô para o nosso programa. Então vamos lá. Júnior, é um prazer imenso tê-lo aqui mais uma vez, né? Pela terceira vez, a primeira desse ano, falando sobre esse tema que é sempre atual, que é a questão da internet, a questão das redes sociais, que não dá para viver sem eles, né? Verdade. Não dá. Eu que agradeço por estar aqui mais uma vez, né, aqui no programa, falando sobre esse tema, que é muito polêmico, né? Muito. As pessoas têm dificuldade em aceitar que elas precisam ter um cuidado extra com as crianças, né? Até porque os próprios pais justificam isso para justificar o próprio vício, né, com tecnologia. Então, realmente... É um tema necessário, de vez em quando a gente está sentando e está conversando. Isso. Mas o motivo pelo qual eu lhe chamei ao programa, né, você já sabe que a gente já conversou antes, é sobre um vídeo, vários vídeos que estão na internet, né, que mostra um personagem, ou uma personagem, que é uma boneca, chamada Momo. O que é essa personagem e o que é que aconteceu na internet na semana passada que causou toda essa polêmica, todo esse movimento com essa boneca? Vamos lá, né? Para a gente entender primeiramente o que é essa boneca, né? Primeiro a gente tem que ir lá no Japão, né? Essa boneca está exposta no Japão, né? Que é chamada a Mulher Pássaro, né? E algumas pessoas com má intenção pegou essa boneca, criou uma animação dela, e em 2017 eles propagavam essa boneca via WhatsApp lançando desafio. Então eu mandava para o WhatsApp de alguém com um número telefônico e essa pessoa mandava uma mensagem para esse número via WhatsApp, né? Mandava uma mensagem para esse número e o Momon começava a responder. Momon. É porque Momon. A pronúncia varia. A pronúncia varia, né? Então, começava a boneca responder. Isso. Então, por exemplo, faça isso, faça aquilo. Eu quero que você me passe a sua lista de contato, eu quero que você deposite dinheiro na minha conta, né? E as pessoas achando que era a boneca lá do outro lado que estava respondendo isso. Isso em 2017. Né? Quer dizer, não era essa temática que a gente está falando hoje. Não. Começou dessa maneira. Começou a partir daí. Inofensiva, digamos assim. Recentemente, né, essa mesma boneca foi encontrada em um vídeo, né, no meio de um vídeo onde tinha umas crianças brincando com, acho que é slime, né, aquele grudezinho. E no meio do vídeo, o vídeo era interrompido e aparecia a boneca lançando um desafio, ensinando as crianças como cometer suicídio. Cortar o pulso, botar a faca no pescoço, né? E aqui no Brasil houve um caso, acho que foi em Fortaleza, né, ou Recife, se vocês estiverem em casa, puderem pesquisar. Que foi Recife. Né, puderem pesquisar, vai ter vários blogs, inclusive até no vídeo que eu fiz no YouTube, eu botei lá a fonte da onde veio, né? E a criança cometeu suicídio e a suspeita direto foi justamente esse vídeo de Momon. Alguns casos que eu venho acompanhando recentemente, por exemplo, o irmão com medo da irmã assistir o vídeo e tentar cometer suicídio. Então ele começou a perder sono porque ele ficava acordando de madrugada para saber se a irmã estava acessando a internet, então estava preocupado o tempo inteiro. Isso é um caso que você conhece? Isso. Que chegou até você? Isso um dos, né? Dos. Entendeu? Então acaba que a Momon não influencia só a pessoa que está assistindo, né? E o que é mais incrível é que todas as vezes que os pais descobrem o caso, a criança já tem assistido 3, 4, 5 vezes. Né?
Então, o fato do pai não estar ali acompanhando, monitorando a criança já se torna um perigo. E por algum motivo, né, os pais adoram dar o celular aos filhos, acho que é para se livrar da zoada, da reclamação, do corre-corre dentro de casa. Preocupar o filho. Isso. Né? Então, acaba que eles botam praticamente uma arma na mão da criança e não sabem. Então, por exemplo, para mim é um absurdo uma criança com 12 anos ter Facebook ou Instagram. As próprias normas do Facebook e Instagram não permitem que a criança tenha Facebook, né? O Instagram, o Twitter, né? O WhatsApp era 13 anos, foi proibido e passou a ser a 16 com a mudança das normas, né? Mas você encontra criança com 9 anos de idade que já tem o WhatsApp. Aí diz o pai, não, mas é para facilitar a comunicação, não sei o que lá, né? Então, quando o pai leva a criança para a escola, né, ele já sabe que vai ter pessoas que vão estar lá o tempo inteiro observando, olhando, né? Então não há necessidade da criança estar com o celular para dizer ao pai o que é que ela está fazendo, né? O ideal é que ele ligue para a professora, ligue para a secretária da escola para dar informação. Se o filho dela chegou, se está lá, se está em sala de aula, entendeu? Então não perguntando à criança, até porque a criança pode estar em qualquer outro canto e dizendo que está na escola, né? Isso você fala porque você trabalha numa escola e esse argumento é um dos que os pais usam para autorizar as crianças a levarem o celular para a escola, quando são questionados. Uhum. E um fato que me incomoda é o fato deles quererem justificar os vícios deles, né? Então, por exemplo, eu vou deixar meu filho no Instagram porque eu tenho um Instagram também e ele vai perguntar, mas por que você tem Instagram, mas você não tem Instagram? Entendeu? Porque eu não posso ter, né? E às vezes os problemas dos pais refletem nas crianças e nos filhos deles, né? Então é algo complicado em relação à criança que, se a gente que é adulto, né? Eu vou até citar um exemplo aqui. Uma vez eu dei uma notícia para uma pessoa e disse a ela que não tinha internet, né? Deu um problema no equipamento da empresa e ficou sem internet. E ela ficou o tempo inteiro tentando conectar a internet lá, mesmo eu dizendo que não ia funcionar, que estava tudo desligado. Ela passou o tempo inteiro tentando ligar. Então, se a gente que é adulto, né, não tem controle sobre essas ações e a gente sabe que está fazendo algo errado, imagina uma criança que ainda não tem esse discernimento, né? É verdade. Agora, de que forma nós, educadores, pais, podemos defender nossos filhos ou nossos alunos desse tipo de violência digital? Você já até falou um pouquinho, né? Adiantou um pouquinho. Mas, assim, especifique mais. De que maneira a gente pode evitar? Tem um caso que eu acho muito interessante, que é da esposa de um colega meu, que ela chamou a filha dela e disse assim, eu vou negociar com você da seguinte forma. Você vai poder usar o celular 3 vezes na semana, durante 1 hora. Você pode assistir seus filmes e tudo mais. Mas você vai ter que escolher os dias e isso vai ser apenas naquele dia. E a menina foi escolher os 3 dias na semana, né? E quando chega naquele dia de pegar o celular, foi de 4 horas da tarde. Então, de 4 horas da tarde você pega nele. Desce 3h55, ela espera das 4 horas, entrega o celular na mão dela, marca de relógio 1 hora fechada. Quando termina, ela pega o celular de volta. Né? Tanto que a própria criança já automatizou isso. Quando ela chega naquele dia, ela vai lá, naquela hora, mãe, liga o relógio, né? Já marca o cronômetro lá. Quando dá 1 hora fechada, antes da mãe vir pedir o celular de volta, ela já está lá devolvendo. Tá entendendo? Ela reduziu aí, em vez de uma criança passar 16, 17 horas na frente do smartphone, perdendo sono, esquecendo das atividades, esquecendo do diálogo com outras pessoas, de brincar, de se acidentar, relar a canela, porque tudo isso são vivências que a gente tem que em algum momento ter, né? Em vez de estar lá o dia inteiro jogando na frente do celular sem saber quem é a outra pessoa que está lá do outro lado conversando com ela, né? Então, essa foi uma das formas que eu fiquei encantado, essa negociação. Essa maneira que a mãe encontrou. Isso. Né? Esse supervisionamento, esses limites. Isso. Os próprios aparelhos, ele vem com uma função chamada módulo infantil. Módulo infantil. Módulo infantil.
né? Então, ela pode simplesmente dizer quais os aplicativos que podem ser instalados, né? E qual tipo de conteúdo que pode ser visto. Então, eu como mãe, eu posso pegar o celular do meu filho ou o meu celular e eu escolho os aplicativos que ele vai poder serão acessar. baixados, que ele vai poder acessar e os conteúdos que ele vai poder também ter contato. Inclusive, por exemplo, quando ela entrar em qualquer site, tipo, se o site não tiver lá a categoria infantil, ele não entra, entendeu? Porque quando você está desenvolvendo o site, você pode criar as categorias dele. E os mecanismos de busca, os próprios navegadores vão bloquear ou permitir. Isso, entendeu? Essa é uma das funções. Outro é monitorar realmente ao pé da letra. Então, existem aplicativos que me permitem ver a tela do outro lado do celular, não só ver a tela, mas como visualizar a câmera frontal. Então, por exemplo, eu posso estar em casa, na frente do meu computador, vendo o que o meu filho está fazendo com o celular lá do outro lado, né? Então, ele vai, tipo, se eu estiver emprestando meu celular a um coleguinha, eu vou poder ver o rosto do coleguinha lá que ele está emprestando o celular, entendeu? Vou ligar, você está onde? Ah, estou na escola. Ele vai lá no aplicativo, ele vai verificar se a criança realmente está na escola, né? Agora, isso, o aplicativo com autorização da criança. Ele é baixado e ele é monitorado, a criança sabendo que está sendo monitorado? Essa aí vai ser uma discussão entre os pais e a criança, né? Até porque isso é uma opinião minha, pode ser... Mas assim, precisa que a criança saiba? Dê autorização, saiba? Não. O pai pode fazer isso sem que a criança saiba, é isso que eu quero saber. Isso, sem que a criança saiba, ele pode fazer esse monitoramento e esse acompanhamento. Até porque a criança não tem esse poder de decisão. Dependendo da idade, né, da fase de desenvolvimento, ela realmente não vai ter discernimento. Então, por exemplo, uma criança de 9 anos não pode decidir se o pai pode ou não vigiar ela, até porque ela nem poderia estar usando uma rede social pelas normas das redes, internet, né? Então, ela já nem poderia estar usando. Legalmente não poderia. Não. E, normalmente, quando você cria os cadastros, as pessoas mentem a idade, porque ele nem permite. Se você colocar lá, por exemplo, que tem 10 anos de idade e tentar fazer o cadastro no Facebook, ele automaticamente já diz que você não tem idade suficiente ainda para fazer o cadastro, né? O Instagram, do mesmo jeito, o Twitter nem se fala, né? E o WhatsApp, meu Deus. O WhatsApp, as normas é a partir de 16 anos, entendeu? Do WhatsApp. Isso. E até você ter um número telefônico, né, a idade é acima de 16, entendeu? Então, para você ter um número, você tem que ter um CPF, tem que ter uma idade mínima, né, tem que ser penalmente imputável, entendeu? Então, existe um conjunto de regras, as pessoas têm aquela ideia de que eu posso fazer qualquer coisa no mundo digital, mas não é bem assim, né? Existem as normas, né? Não é tanto que o próprio Facebook, Instagram, essas empresas, quando eles percebem que você está mentindo a idade, eles bloqueiam sua conta, eles tiram do ar, entendeu? Até você provar que é maior de 13 anos, que realmente não está quebrando nenhuma norma de conduta. Ok. Então, existe mais algum outro... Pronto. A primeira forma que... Tem um aplicativo, né, que você falou. Na verdade, existem vários aplicativos, né? Existem vários. No caso do YouTube, que tem o YouTube Kids, né? Infelizmente, o vídeo da Momon foi no YouTube Kids, né? Que quer dizer, direcionado para a criança, totalmente, né? Dirigido para o público infantil. Isso. Mas assim que você Infanto-juvenil, aliás. Mas assim que você denuncia que há algo irregular, o próprio YouTube já tira do ar, já bloqueia esse tipo de conteúdo. Eles são bem severos em relação a isso. E essas providências realmente já... né? Tanto que se você tentar procurar esse vídeo da Momon no YouTube, você vai ter dificuldade em achar. Isso, né? Porque já está sendo providenciado. Ok. Não tem intimidade com as redes sociais e com a internet. Aí, como é que eu faço se de repente eu assisti o programa nesse momento e fiquei interessado em baixar um aplicativo que me dê essa condição de monitorar meu filho? Como é que eu faço? O que é que eu coloco lá? Como é que eu acesso esses aplicativos? Como é que eu acesso essas informações? Essa questão de conhecimento é uma barreira ainda grande, né? Eu pego até como exemplo, por exemplo, na época que eu era criança, minha avó não me permitia que eu mudasse o canal da televisão. E você acaba trazendo isso para a sua fase adulta.
né? A maioria das pessoas que foram década de 90 para trás, eles têm esse receio de quebrar o dispositivo, o cuidado, ter medo de desconfigurar e o medo de utilizar ele é a maior barreira que tem com as pessoas mais velhas, né? Então, no caso, quem é mãe não tem para onde correr. Você vai ter que procurar um profissional de sua confiança, alguém que possa lhe mostrar como faz isso, te explicar o passo a passo, como é que você vai monitorar, porque eu não preciso nem estar com o meu celular para monitorar, né? Então, eu posso configurar isso no celular da criança que eu tô dando, ou do adolescente, e da minha casa mesmo, de um computador, da minha Smart TV, eu monitorar isso. Entendeu? Entendi. Né? Então, o ideal é que você tenha um profissional para que possa orientar você. Isso. E até para que você não se perca e acabe entregando. Por exemplo, tem pais que não querem, já teve casos, por exemplo, de pais que queriam descobrir se os filhos eram usuários de drogas, né? Então, eles monitoravam o smartphone do filho sem que eles soubessem. Então, ele tem que aprender como utilizar, se em estado de pânico, na hora que o adolescente ou a criança chegar, ele saber como fechar, né? Entrar, sair, ver as configurações, o que ele pode tirar do celular, por exemplo. A criança conversa muito no Instagram e sempre que ela vai lá, você percebe que ela está conversando muito, mas quando você vai olhar no histórico de conversa, não existe conversa alguma. Então, ela pode monitorar essas conversas, baixar todas essas conversas para o computador e depois ela verificar se realmente ela está conversando com crianças da mesma idade, se não é a suspeita de ser um adulto lá do outro lado tentando aliciar essa criança. Entendeu? E por aí vai. Uhum. E olha, Júnior, você já deu algumas dicas, né, sobre o que fazer nessa área tecnológica. Falou um pouquinho de uma mãe que tomou uma atitude com a filha e... Pegando o gancho dessa mãe, eu perguntei a Tia Carla, pegando o gancho dessa história que você nos contou, eu perguntei a Tia Carla, que é psicóloga, Tia Carla Cruz, psicóloga infantil, especialista em neuropsicologia e psicomotricidade, como os pais devem lidar com os filhos em situação de perigo na internet. Eu sabia que ia conversar com você e fui lá perguntar para a Tia Carla. Então, vejam o que foi que Tia Carla respondeu acerca do que os pais devem fazer com os filhos numa situação de perigo na internet. Veja o que ela diz. Oi, Maura. É um prazer estar participando com você do programa para falar de um assunto tão atual, que é a questão dos perigos das redes sociais, das telas de uma forma geral, que faz parte da vida das nossas crianças. Então, antes de pensar em como controlar o conteúdo do que os nossos filhos assistem, é importante que a gente tente manter com eles uma relação de confiança e de intimidade, para que possamos não só esclarecer sobre os perigos atuais a que eles estão sujeitos, mas que também eles possam ter a confiança e a segurança de poder recorrer aos pais, a um adulto de referência, quando se sentir assustado ou com medo diante de algum conteúdo que apareça em sua tela. Então, essa relação de confiança, de abertura para se conversar, para desabafar ou mesmo tirar alguma dúvida sobre o que está vendo, sobre o que assustou, sobre o que um colega falou da escola, é imprescindível para que se crie, se tenha segurança ao que a criança vê ou joga nas redes sociais ou na internet de uma forma geral. Então, essa relação de confiança, de intimidade, ela é construída no dia a dia, na rotina com a criança, brincando com ela, assistindo com ela os vídeos que ela gosta, até participando também de joguinhos, conversando sobre aqueles personagens que mais chamam a atenção dela. É uma forma de compartilhar com a criança o conteúdo que ela está tendo acesso e de estar junto, né? Então, fora isso, obviamente, brincar muito com a criança, né? Brincar com brinquedos, brincar sem brinquedos, tirar a criança da tela, limitar o tempo a que ela fica exposta a essas telas. A gente tem facilmente na internet uma lista lá das idades, de acordo com a idade e o tempo que a criança deve ficar exposta às telas diariamente. Então, esse controle ele é necessário, sim. A gente vê muitos casos em que
Os pais dizem, meu filho está quietinho porque estava no celular ou porque estava no tablet, mas esse estar quietinho a gente sabe no que implica, né? Então, a criança se isola, deixa de estar se relacionando com outras pessoas do mundo real para estar no mundo virtual. E como a criança ainda mistura fantasia e realidade, se a gente não está junto, se a gente não monitora, se a gente não conversa, a criança vai ficar sem uma referência desse mundo real, né? Então ela vai se guiar muito pelo que ela assiste e muitas vezes ela não tem maturidade para compreender aquele conteúdo ao qual ela está exposta. Então, alertar sobre os perigos, mas de uma forma que não assuste a criança. Nessa fala, Júnior, ela coloca a possibilidade de você ter acesso às idades, ao que é apropriado. Fala um pouquinho sobre isso. No caso do computador, você pode ter uma configuração específica no computador, não lembro bem agora, mas que você pode escolher lá, deixa eu ver se eu lembro, padrão família, alguma coisa assim. Eu não lembro bem agora, mas eu posso montar um vídeo e até disponibilizar para o pessoal ver o passo a passo no YouTube, né? Certo. Então, o que acontece? Assim que eu ativo essa função, tá certo? Lá na conta de usuários, então, ele automaticamente vai verificar nos conteúdos de site, de aplicativos, a faixa etária de idade. Então, por exemplo, se eu tiver num site que diz lá que o conteúdo é adulto, automaticamente tudo que tiver relacionado àquele tipo de conteúdo, o próprio navegador bloqueia. Você não consegue acessar mais. Os jogos, por exemplo, a maioria dos jogos, ele tem lá também a faixa etária de idade. Se essa função do computador estiver ativa, quando ele tentar executar esse jogo, ele não vai conseguir. Então, se eu botei lá, definir que meu filho tem 9 anos e o jogo diz que é para acima de 16, automaticamente ele nem consegue executar o jogo. O próprio computador vai tomar essa iniciativa e fazer o bloqueio. E o que é mais interessante é que não é só isso. Por exemplo, ela falou do tempo que a criança definir. Igual como a minha outra amiga fez aqui, que negociou... Delimitou 3 dias e 1 hora. 3 dias e 1 hora. O próprio computador também tem essa possibilidade. Eu defini aqui, você só pode ligar o computador de 3 horas da tarde até 4 horas. Então, quando ela definir isso aqui... Sim, e os dias da semana também. Isso no computador, no notebook. Isso, no notebook ou no computador. Normal. Né? Então, ela tem essa possibilidade. Né? E da mesma coisa no smartphone. No smartphone eu tenho uma função lá do modo infantil. Né? A diferença é porque o horário é eu que vou definir. Né? Mas no modo infantil eu posso lá definir quais são o tipo. Eu quero dizer aqui que ela só pode abrir um programa, só um joguinho. Se ela tentar baixar outro, ela não vai conseguir instalar, ela não vai conseguir acessar o restante do conteúdo que está dentro do celular. Ele vai criar um álbum fotográfico só para ela, que é para a pessoa poder monitorar o que ela anda fazendo com o celular, entendeu? Uhum. No caso dos aplicativos como AirDroid, quem usa o dispositivo da Samsung vai ter a função de bloqueio. Eu posso bloquear a tela remotamente. Ela tá no quarto, acordei de 10 horas da noite e minha filha estava com o celular na mão. Então, eu nem preciso ir lá no quarto para fazer isso. Eu vou pegar meu próprio smartphone aqui, vou entrar no AirDroid, mandar a tela de bloqueio. Lá, ele pode guardar o celular que automaticamente a tela dela vai ser bloqueada. Né? Então, existem N ferramentas que possibilitam ter esse controle, né, do dispositivo. Então, tá aí, gente. Vocês já ouviram a orientação da psicóloga de como fazer e agora a orientação de um educador da área tecnológica mostrando como ter acesso a essas ferramentas. Eu aproveitei a oportunidade e perguntei também a Xian com relação ao Momo, né? Especificamente, que é o que está assim no auge. Como nós, mães, pais, educadores, devemos agir com relação a essa boneca, ao que aconteceu nas semanas anteriores? Veja o que Tia Carla respondeu. Citando como exemplo a questão da Momo, né, tão atual, deve-se sim falar no assunto, principalmente porque a gente sabe que nas escolas a grande maioria das crianças já teve conhecimento do que se trata e, infelizmente, isso é muito propagado e muito divulgado, principalmente por WhatsApp. Os próprios pais, né,
compartilham as reportagens a respeito e terminam dando, sem perceber e sem querer, terminam dando mais importância do que o caso merece de fato. Então, quanto mais a gente fala, por exemplo, da questão da Momo, mais as crianças ficam com aquilo na cabecinha e mais se preocupam, mais ficam assustadas. Então, é falar que se por acaso aparecer que ela não é de verdade, que ela é uma boneca, que tem algum adulto ou adolescente por trás fazendo uma brincadeira de mau gosto, que ela imediatamente comunique a um adulto de referência, de preferência o pai ou a mãe, mas pode ser um vô, uma avó, alguém que cuida da criança, o mesmo professor. E sempre assim, colocar de uma forma a não assustar a criança, apenas esclarecer. E claro, estar sempre disposto a ouvir, a acolher o sentimento da criança, se é um sentimento de medo, se é um sentimento de curiosidade, sempre estar disposto a acolher, a entender o sentimento da criança em relação àquilo. Apesar de ser um mundo virtual, mas o sentimento que dele pode surgir é um sentimento real, que mexe de fato com a criança, e são os pais principalmente que devem conduzi-la nesse processo para que ela se estabilize, para que ela fique bem. Então, tá aí as dicas de tia Carla. Olha, beijão para você, tia Carla. Muito obrigada pela sua participação, que acrescentou muito ao nosso tema, ao nosso programa. E quem quiser conhecê-la pessoalmente, tia Carla atende na Clínica Essencial, ao lado da igreja aqui em Currais Novos. Então é só você ir lá, o telefone é 3412-2580 e você vai poder conhecê-la pessoalmente. Agora, Júnior, tia Carla falou nessa questão do que você concorda, né, do acompanhamento, e eu sei que você trabalha numa escola nessa área, você é o responsável por essa, é um orientador da área tecnológica na escola, não é isso? Isso. Vocês já estão realizando, independente da Momo, disso que aconteceu, existe assim, algum projeto em que vocês trabalham com os pais e os educadores, essa questão da internet, do tema que a gente está falando? A gente criou um projeto chamado Adolescer, né? E a função desse projeto é a gente explicar aos pais os perigos que se encontram por trás dessas ferramentas, a forma com que ele pode acompanhar o filho, né? Não só do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista psicológico, né? Que vai ser as coordenadoras da escola, eu da área tecnológica e a psicóloga. Então, o tempo inteiro a gente informando aos pais, a criança não quer ir mais para a escola porque está viciada num jogo, né? Eu posso até dar as ferramentas que ela pode tirar o jogo do ar, entendeu? Mas aí ela vai ter que descobrir a forma com que ela vai ter que tratar aquela criança para ela entender que o que ela estava fazendo aquilo é errado. Aí é onde entra a psicóloga, aí é onde entra as coordenadoras, fazendo esse trabalho. Né, do pai entender a responsabilidade que ele tem naquele momento ali, né, de tomar a decisão pelo filho dele. Né? Então, esse projeto a ideia é passar o ano inteiro trabalhando com isso, informando os pais. Sempre que a gente pegar a situação, a gente informar a experiência que a gente está vivendo com determinadas situações, a gente propagar para a equipe, para eles entenderem como é que podem lidar com isso, né, os resultados que isso traz. Inclusive, a gente está fazendo uma pesquisa dentro da escola para saber o tempo que as crianças passam dentro das redes sociais, né, não só dentro das redes sociais, mas com jogos, com aparelhos como computador, smartphone, tablet, né, e saber se realmente eles estão utilizando para fins de estudo ou por questão de hobby. Né? Por exemplo, já teve crianças de eu estar conversando e dela olhar para mim e dizer que tinha 36,5. Né? Então, eu comecei a trabalhar com tecnologia em 99. Né? Já estamos em, acho que 20 anos, não é isso? Isso, viu? 20 anos. Eu fiz 3,5 a vida inteira. Né? Agora, uma criança em menos de 2 meses ter 36,5... Estranho, né? No mínimo, estranho. Entendeu? Então já é um caso de se assustar, né? Até quando ele disse 36,5, eu já recuei, já fui chamando a atenção, já fui conversando, já alertei a coordenadora que não era normal. A coordenadora já chamou os pais, já foi conversar com os pais, entender, né? Então já entendeu que a criança já estava em situação de risco. Então isso é muito bom.
né, esse trabalho que a gente faz, é coordenadora, psicóloga e TI. Quer dizer, um trabalho multidisciplinar e você abrange várias clientelas, discente, docente, os pais, a comunidade e envolve várias áreas da escola. Isso. Muito interessante. Né? E é uma forma da gente até entender, né, o próprio trabalho da gente em relação às pessoas, ao nosso público ali naquele momento. Né? Verdade. Então, por exemplo, a criança pode estar em situação de risco e, tipo, ela está aparentemente normal. Né? Mas o fato, por exemplo, quando a criança citou para mim que tinha 36,5, eu disse, não, tem alguma coisa errada. Ninguém tem... Já é um indicativo né, a ser investigado. Pois é. Que dá uma condição de que algo precisa, de saber que algo precisa ser investigado, né? Pois é. Por exemplo, jogos de violência. Existe um documentário, depois quem quiser assistir, né, chamado, acho que é Era do Videogame, né, que ele relata como todos os jogos foram criados. Então, para você ter ideia, 100% das cenas de violência dos jogos foram tiradas de cenas de violência real. Da vida real. Da vida real. Inclusive, eram pagos soldados em guerra para gravar todas as cenas e depois eles reproduzirem nos jogos. Em forma de jogos. Né? Tanto que os jogos que têm violência, as cenas são muito reais. Né? Tem jogos que você consegue assistir ele o tempo inteiro e conseguir reproduzir na vida real com a mesma técnica, o mesmo... Sabe? Você monitorar a rua, mapear a rua todinha por onde você fazer um plano de ataque todinho utilizando os jogos. Então... tem que se olhar, ver quem é a pessoa que está assistindo, né, que está jogando. Né, ver o conteúdo, ver com quem está interagindo do outro lado da tela. Então, tudo isso. E, acima de tudo, gente, como a tia Carla falou durante a nossa entrevista, o relacionamento com seu filho é essencial. Que você tenha esse relacionamento de diálogo, de confiança, para que a criança possa, desobedecendo algum pedido que tenha sido feito a ela na internet, ela possa pelo menos dizer assim, mãe, falaram uma coisa estranha, citar, dar alguma pista para que você possa conversar com ela. Ou chegar até você e conversar com você sobre o que está acontecendo. Existem muitos perigos na internet, todos nós sabemos disso e estamos conversando sobre um que se tornou, que viralizou, né, na internet, que é a questão da boneca Momo, mas muitos outros estão presentes que a gente precisa ficar alerta. Júnior, muito obrigada, tá, pela sua participação, pela sua colaboração e fica à vontade para, se quiser, colocar mais alguma coisa. Só pegando um ganchozinho aqui, tia Carla, quando ela fala de você evitar propagar, o que é mais curioso é que as pessoas que criam esse tipo de maldade, a ideia principal dele é causar realmente pânico. Porque quando ele causa pânico, ele tem público. E quanto mais você espalha, mais pânico você causa. Pois é. Então, por exemplo, o cara que grava um vídeo, né, praticando algum tipo de violência, ele quer que as pessoas vejam. Então, quanto mais você propaga isso, mais você alimenta o ego daquela pessoa ali. Entendeu? Então, quem criou um vídeo infantil e botou a Momo ensinando esse tipo de coisa, ele queria que muita gente visse. Então, quanto mais... comentasse, falasse. Então, o ideal, não falar, na hora ignorar que vê, e conversa com tomar o filho. As providências. Conversa com o filho, alerta, fica de olho, supervisiona, mas encerra o assunto. E como dizia minha avó, um olho no gato, outro no peixe, né? Exatamente. Muito obrigada. Eu que agradeço. E olha, nós vamos agora para o intervalo comercial. E lembra que no primeiro programa, semana passada, nós lançamos um desafio a vocês. Descobrir quem era a nossa desafiada ou desafiado do novo quadro do programa Superação e Saúde. Pois bem, depois do intervalo comercial, nós vamos conhecer quem é esta pessoa. Fique aí que nós voltamos já. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Ok, nós estamos de volta, agora sim, com a nossa desafiada ou desafiado do quadro Saúde, Superação e Saúde. Olha, eu vou pedir ao cinegrafista, eu não combinei com ele, mas estou pedindo agora, eu vou ficar em pé. Vou ficar aqui de lado, muito bem, deixa eu ficar aqui do lado e vou convidar a nossa desafiada. É uma mulher, bacharel no curso de assistente social, locutora e agora faz parte da nossa equipe do Essencial como diretora do programa.
é a nossa nova parceira. O nome dela é Ângela Santos e está aqui conosco ao vivo. Todo o programa ela está, mas hoje um pouquinho como convidada para vocês conhecerem um pouquinho da sua história e o que vai acontecer, já está acontecendo a partir desta semana com ela. Vem cá, Ângela, vem para cá. Olha, gente, essa é a nossa desafiada do quadro Superação e Saúde, tá? Nós estamos com este quadro nessa nova temporada, em 2019, e vamos ajudar a Ângela a perder peso, ficar magra com saúde, fazer uma reeducação de hábitos na sua vida. Não é isso, Ângela? Que responsabilidade, né? Mas olha, gente, Estou sentindo o peso da responsabilidade. Boa noite, gente. Boa noite, Maura. É um prazer imenso, né? Ter você aqui do lado das câmeras, do lado de cá, em vez de ser sempre do lado de lá, tá aqui com a gente do lado de cá. Mas me fala... Que desafio, Ângela. E assim, como é que você está se sentindo começando esse desafio? Que, ó, começou na frente das câmeras, daqui para frente e não escapa mais. Não escapa mais, Todo o programa a gente está aqui falando de você, falando em você e mostrando o que está acontecendo com você. De onde surgiu essa ideia de você topar esse desafio de perder peso? Lhe incomoda? Você está realmente com 104 quilos? É real aquela imagem? É real, 104 quilos, né? Muitos duvidavam que era eu, mas realmente estou com 104 quilos, né? E assim, eu me sinto acolhida, né? Eu sei que não vou estar sozinha, sei que a jornada vai ser longa, vai ser árdua, né? A responsabilidade moral de enfrentar esse quadro até o final, até chegar ao objetivo, né? Mas o bom é saber que eu não estou sozinha, que tem uma equipe multidisciplinar que vai estar sempre comigo, né? Tem uma psicanalista também, que eu sei que tem horas que eu vou precisar, que essa jornada não é fácil. Para muitos que estão nessa jornada ou que já iniciaram, desistiram, sabe que não é fácil. Agora, qual foi o maior motivo que fez você topar? Sim. Foi uma questão de estética, uma questão de saúde, foi os dois juntos? O que é que mais lhe incomoda nesse peso excessivo, nessa obesidade? Alguns anos atrás eu me incomodava muito com a questão da estética, logo quando eu comecei a ganhar peso. Isso me incomodava demais. Não queria tirar fotos. Se fosse fotos, é como quem está em casa vai se identificar, é só rosto, né? Durante algum tempo foi assim, mas depois não. Depois eu passei a me amar. Do jeito porque que eu vejo estava. você vestindo bela silhueta, numa boa, sorrindo, mostrando, assim, na maior. Porque assim, para você começar esse processo de perca de peso, primeiramente você tem que se amar. Se você não se amar, você não vai se dar a menor importância. Então, não vai fazer sentido nenhum você tentar melhorar algo que você não dá importância. E por que não continuar assim, gordinha, cheinha? Ah, porque aí vem o quesito da saúde, né? Ah, tá. Aí pesa, como amarrar um cadarço, né? A barriguinha já não deixa. Quando sento, incomoda a barriga, né? Porque a gente incomoda mais essa parte do abdômen mesmo. Uhum. Aí vem os riscos, né? Risco do infarto, risco do diabetes e vários outros fatores. Então, talvez eu nem fique magra, né? Assim, esteticamente magra. Mas eu fique ainda cheinha e com saúde, né? Vamos a gente vai ver ao longo do... Vamos ver. A ideia, o ideal e a meta é emagrecer com saúde. É perder peso mesmo. Mas vai que chega numa fase que eu esteja bem confortável. Não, vamos lá. Olha, e para isso, gente, nós já começamos. Essa semana ela passou pela avaliação da nutricionista doutora Belquíria, que vai acompanhar todo esse processo. Sim. Belquíria, ela é nutricionista da UAM, né? Atuante no restaurante popular de Currais Novos, especialista em nutrição clínica, especialista em nutrição esportiva e também tem a especialização em nefrologia. Então, é esta profissional que vai acompanhar a nossa parceira Ângela, que também faz parte da equipe do Essencial. E vamos ver o que aconteceu já esta semana com Ângela e com Belquíria. Veja só. Oi, Mauro e todo mundo que está em casa. Bom, dando sequência ao nosso programa, o que é que a gente vai fazer agora? A indicação é que o paciente sempre faça tanto uma avaliação
aqui no consultório, né, uma avaliação antropométrica, peso, medidas, mas também nós precisamos de uma avaliação química, que são os exames. Os exames são bem importantes para a gente ver se o paciente tem alguma carência, alguma dificuldade e está precisando focar em algo a mais, não só no peso. Então, vale super a pena fazer os exames, além de valer a pena, é de suma importância. Então, o que a gente vai fazer agora é indicar todos os exames que a Ângela precisa fazer lá na CEMED. Ela vai retornar, eu vou fazer uma avaliação desses exames e aí sim nós vamos fazer o plano alimentar dela. Como eu sempre digo, por isso não é possível pegar um plano alimentar de uma pessoa e passar para outra, por causa dessa subjetividade. Tem que ser tudo bem calculado e bem específico para cada indivíduo. Tá aí. Então, agora fala pra gente, Ângela, nesse primeiro momento da avaliação com Belquíria, né, que ela tirou suas medidas, pesou, encaminhou para os exames, você fez os exames, como é que você se sentiu? Eu vou confessar que eu estou um pouquinho apreensiva. Não sei o que vem por aí, mas o bom é saber que eu estou bem acompanhada, né? Como vocês puderam ver. Eu me sinto segura com a equipe que está comigo, então vamos enfrentar o que vier por aí. Esse desafio. Esse desafio. E vão vir outros, viu? Olha, e você que está... Agora, deixa eu perguntar uma coisa, antes de eu falar com o pessoal de casa. Quem está em casa, que está passando por esse processo também de perda de peso, ou que deseja perder peso e que de repente queira conversar com você, saber alguma coisa que você está fazendo, pedir alguma dica, porque nós vamos ter, assim, muita coisa legal nesse quadro, gente. Belquíria vai dar dicas de alimentação, vai dar receitas para quem está perdendo peso, nós vamos ter acompanhamento de outros profissionais, além de Belquíria, durante esse processo, e tudo isso vai servir não só para a Ângela, que é a nossa desafiada, mas também para vocês que a Ângela está seguindo, né? Não é isso? Isso, aí quem quer interagir com você, conversar com você, acompanhar, como é que vai ser isso? Pode me acompanhar pelo Instagram, né? @locutorangelasantos. Eu vou estar postando diariamente o passo a passo do que eu vou estar fazendo, do que eu vou estar me alimentando, né? Que vai mudar tudo. já vi a dieta, né? A gente vai iniciar essa semana. Então pode estar me acompanhando lá, que eu sei que muitas pessoas têm a mesma história que eu tenho, né? Com certeza. Desencadeou aí uma obesidade, um sobrepeso, que muitas vezes não sabe nem para onde correr, porque algum tempo atrás eu tentei várias vezes, mas sozinha é difícil, né? A gente sabe que é difícil, a gente espera a motivação nas pessoas e muitas vezes essa motivação não vem, né? Ela tem que vir de você, né? Essa vontade de mudar, de melhorar, porque você vai sofrer enfrentando tudo isso, né? Eu sei que vai ser uma barra, porque né? Você mas já uma passou barra que eu vou ter um antes. objetivo alcançado. Mas pior seria eu continuar como eu estou. Eu iria sofrer todas as vezes quando eu tentasse amarrar meu cadastro, precisasse fazer uma caminhada mais extensa, né? Então, eu ia sofrer de qualquer maneira. Então, é melhor sofrer mais em direção ao meu objetivo. Pois eu vou lançar um desafio para você. Outro? Olha, além de todos que você vai passar, Sim. quando você estiver amarrando o seu cadastro, você vai amarrar aqui ao vivo para nós vermos aqui no programa. Não é eu isso, vou Ângela? amar ter companhia. Maura, sobre E vai os exames, precisar, né? Vou precisar. Sobre os exames, eu acho que eu posso adiantar uma novidade da CEMED. Eu fiz alguns exames, né, de hormônio e a gente esperava que chegasse com 15 dias. Foi. Né? Isso Quando, mesmo. na verdade, com 24 horas já estava feito, porque agora esse exame está sendo feito aqui na própria CEMED. Então, show de bola, né? E a Belquíria já teve acesso e já pôde fazer a sua dieta. Sim. Quando é que você começa a dieta? Porque todo dia Vamos você se às despede do compras. pastel. Não, vamos às compras, porque o armário e geladeira ainda não estão me ajudando, não. Então, vamos às compras. Olha, e vamos saber de Belquíria que compras são essas. E você vai saber em casa também quais são as compras de alguém que está perdendo peso. O que é que eu preciso comer quando eu estou perdendo peso e como deve ser a minha feira. Tudo isso você vai ver aqui no programa Essencial junto conosco, ok? Ângela, muito obrigada por ter aceito esse desafio, tá? Assim, eu fico muito feliz de ter alguém da nossa equipe vivenciando isso, porque fica muito mais
próxima, a gente podendo ajudar muito mais. Tem que começar por casa, né? E começar de casa, né? Dando o exemplo, né? Principalmente dando um exemplo. Então, eu estou muito obrigada. feliz, assim, sentindo o peso da responsabilidade, tenho uma responsabilidade moral muito grande agora, não só com a equipe, mas com as pessoas que vão confiar que eu vou fazer isso, que vão me acompanhar, né? E desejam, almejam alcançar o mesmo objetivo que eu. Vamos alcançar juntos, gente. Para quem está em casa, que está tentando e não consegue, deixa eu falar. A pessoa mais importante para você tem que ser você. Então, dê o primeiro passo, mesmo com dificuldades, que depois tudo fica mais leve. Com certeza. E estamos aqui para ajudar. Olha, muito obrigada pela participação. Dona Maurina, lindona, beijão para a senhora que está aí toda quarta-feira, a Lana e todo mundo que está nos acompanhando e nos assistindo. Fiquem com Deus e na próxima semana nós voltamos falando para vocês mais sobre como perder peso com saúde e os nossos quadros que vocês acompanham. Até lá. Beijo, Alessandra. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é